Galerinha, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal principal, onde mostramos um pouco do básico ao avançado, com uma série de indicadores, mostrando passo a passo a melhor forma de utilizá-los, tentando ser o mais simples possível, e também deixe seu like, se inscreva no canal. Nosso intuito do Papo Trader é levar conteúdo de forma gratuita a todos e sempre tentando trabalhar com roteiros simples e uma edição didática. Nós acreditamos que quando você leva conhecimento de graça e recebemos uma inscrição, um like, um comentário, estamos sendo muito bem retribuídos. E claro, isso uma hora volta para você. Recado dado, vamos pro vídeo. Quais são os próximos passos depois que o CAD aprovar isso aí? Tá? Digamos, o CAD aprovou isso aí, ok, a Oi conseguiu fechar a venda do imóvel, recebeu 16,5 bilhões de reais. Esse valor provavelmente está sujeito a alguns ajustes, eu acho que no final das contas ele vai ser um pouquinho menos do que isso, mas nada significativo. A empresa vai ter um ingresso substancial de caixa, e basicamente qual vai ser a configuração da Oi dali para frente, né? Eles ficam com uma operadora de telefonia fixa com foco em dados muito menor do que ela era, né? Eles chamam carinhosamente de mini Oi, uma participação de aproximadamente 50% na Vetal e caixa. E aí os desafios deles são, eles precisam obviamente continuar viabilizando a expansão da oferta de banda larga deles para que a operação da mini Oi seja saudável. Eles, em conjunto com os sócios, precisam alavancar os negócios da Vetal por meio da oferta de serviços para outras empresas do setor, e eles têm a dívida para administrar, né? Exatamente a dívida que tirava seu sono quando você trabalhava com análise de crédito. Como eles vão ter um recebimento substancial de recursos com a venda da Oi Móvel, eles vão ter condições muito boas de sentar à mesa com os credores para negociar condições de pré-pagamento de dívida. E isso deve se traduzir numa redução substancial do endividamento de Oi. Consequentemente, o que nós vamos ter após tudo isso é uma empresa pouco endividada, com um braço de infraestrutura com um sócio estratégico e um braço próprio de B2C, né, de oferta para o cliente final, que o desafio vai ser crescer e rentabilizar. Isso deve viabilizar com que, ao longo dos próximos meses, logo após aprovada a transação pelo CAD e concluída a transação, a Oi, inclusive, tenha condições de encerrar o seu processo de recuperação judicial de maneira bastante bem sucedida. Essa é a história. Inclusive, eu estava esses dias numa asset conversando e eles têm dívida da Oi. Eles são investidores mais de dívida da Oi. E daí eu queria perguntar se para você acha que faz diferença estar posicionado na dívida da Oi, dívidas de longo prazo, ele tem de mercado de capitais, ou como acionista da Oi, porque uma coisa vai ser a gente ver a estrutura de capital da companhia melhorar, ela sair do processo judicial, mas você já vê nesse momento também que vai ter um destravamento de valor relevante frente ao valor da ação hoje? Porque a ação hoje está muito, assim, está valendo muito pouco, né? Então, se você vê... Oi? Na bacia das almas. Na bacia das almas, perfeito. Se você vê esse movimento também de destravar o valor da ação, porque a gente deve acompanhar, então, a melhora estrutural da companhia, mas você entende que isso vai ser acompanhado já na valorização da ação? Eu acredito que sim. Evidentemente, existe um desafio muito grande com relação a definir timing de valorização, né? As pessoas adorariam que eu virasse e disserem, pessoal, se sair a aprovação do CAD e a Oi sair da recuperação judicial, a ação vai subir no dia seguinte. Vai valer R$10. Eu adoraria que fosse assim, mas eu acho que não é assim. Só que, por exemplo, a partir do momento em que a empresa saiu da recuperação judicial, ela se torna elegível novamente para investimento por uma série de investidores, né, de fundos e tudo mais. Ela volta para o radar. Aí o desafio passa a ser, bom, a empresa eliminou a maior parte das suas dívidas, ela tem agora o desafio de continuar apresentando melhoras operacionais. Se ela continuar apresentando as melhoras operacionais que ela vem apresentando no seu braço de B2C, a mini Oi, e a Vetal destravar valor, eventualmente o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma empresa operacionalmente indo muito bem, com uma dívida baixíssima, que não está mais em RJ. Eventualmente o mercado enxerga, entende? E, na minha opinião, sim, eu acho que está bastante descontado. Eu acho que é uma ação que, à medida que resolve esses problemas, eu acho que esses problemas são, sim, potenciais catalisadores para preço,
eu acho que existe sim plena condição do preço da ação ganhar momento. Eu acho que a ação pode valorizar bastante, sim. Perfeito. Porque quando eu tive essa conversa, eles estavam alocados na dívida, e eu vou ser muito sincera, que eu não acompanho o case de Oi há muitos anos, desde que eu saí do banco. Então, hoje eu não tenho uma opinião para falar. Até por isso eu falei, acho que é muito rico se a gente tiver alguém que acompanhe o caso, e você veio participar e enriqueceu muito o nosso diálogo. Mas quando eu estava conversando com eles, eles me mostraram uma visão da dívida que está muito bem precificada, com uma perspectiva de longo prazo de reestruturação da companhia. Eu falei assim, está muito bem paga a dívida da Oi versus o que eles devem entregar para valorizar isso. Eu falei, bom, de fato, acho que faz sentido. Mas do ponto de vista da ação, eu ainda não tinha parado para conversar com ninguém para olhar. Então foi ótimo ter essa sua visão. E daí eu acho que faz também sentido a gente pontuar aqui para o nosso investidor que está em Oi essa dificuldade do momento de precisar, que vai ter o destravamento de valor, né? Que faz sentido você acompanhar toda a reestruturação que a companhia está fazendo para buscar essa valorização no futuro. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês é a seguinte, né? Tem uma frase, né, que de tempos em tempos eu acho que ela se torna muito, muito pertinente, né? Que geralmente é para discutir Brasil, né? O pessoal brinca que se você passa 20 dias fora do Brasil, tudo muda. eu amo essa frase. Se você passa 20 anos fora do Brasil, nada Nada muda. muda. Absolutamente nada muda. Ou seja, a gente fica de tempos em tempos girando em falso em torno de questões muito semelhantes, mas que no longuíssimo prazo a gente descobre que a gente está batendo cabeça nas mesmas coisas no tempão. Eu acho que isso se aplica perfeitamente a esse caso do processo de venda do imóvel e todo o processo de reestruturação da Oi. Toda essa história que eu contei para vocês, né, de toda a maneira como desenrolou esse processo, eu não falei absolutamente nenhuma novidade, Pietra, em relação ao que eu já falava a respeito de Oi há, sei lá, 6 meses, 1 ano atrás. Não tem nenhum fato novo. É fato arquisabido que o julgamento do CAD está previsto para quando? Começo de fevereiro. 9 de fevereiro, se eu não me engano. Eu faço para você a seguinte pergunta. Cria alguma diferença? E do tipo, o parecer da área técnica do CAD também já é conhecido. Tipo, o parecer da área técnica é pela aprovação da operação. Esse foi o que foi divulgado em dezembro? Sim. O parecer foi o que foi divulgado em dezembro? Sim. Então, assim, não tem exatamente grandes novidades. Por sendo aqui, é o seguinte, a ação de Oi hoje, inclusive por ser uma empresa em recuperação judicial e, consequentemente, não ser elegível a investimento por um número muito grande de investidores institucionais, do ponto de vista de base acionária hoje, uma parcela muito grande das ações da Oi estão nas mãos de investidores de pessoa física. Isso significa que é uma base muitíssimo pulverizada e que, quando eventualmente algum investidor institucional que tenha no seu mandato a possibilidade de investir nesse tipo de empresa resolve fazer algum tipo de movimentação, isso cria uma distorção muito grande do ponto de vista de força de fluxo, de volume negociado, etc. E quando isso acontece, o que é que todo mundo começa a olhar? Alguma coisa aconteceu. Alguém sabe de alguma coisa que eu não sei. E não é necessariamente assim. Exato. Eu brinco assim, ao longo da minha caminhada dos últimos 3 anos, principalmente no research do qual eu fazia parte, eu escrevi e falei muito sobre Oi. Muito. E o que eu percebo ao longo do tempo, eu acho que esse é um comportamento muito normal, é que, por mais que a gente fale, os investidores, na sua maioria, eles são muito reféns do preço de tela. Né? E, basicamente, eu estou dizendo as mesmas coisas a respeito de Oi desde, sei lá, quando a ação estava 1,50, entende? De lá para cá, caiu pela metade. Mudou alguma coisa de estrutural na companhia? Sinceramente, não mudou praticamente nada. E eu sigo muito confiante, eu tenho na minha carteira pessoal, é uma posição importante dentro da minha carteira, e eu acho que a perspectiva é realmente muito boa. Mas da mesma maneira que, ao longo desses 3 anos falando de Oi, eu sempre disse para todo mundo, olha, é necessário paciência, as coisas demoram, etc e tal. Eu volto a dizer agora, é necessário paciência, as coisas demoram. Se você está olhando para Oi achando que a ação vai a R$10 e você vai multiplicar o seu patrimônio mais de 10 vezes esse ano, tipo, desculpa, isso não vai acontecer, amigo. Não vai acontecer, amiga. Não é assim que funciona.
Só que, por outro lado, se a empresa conseguir, ao longo dos próximos trimestres, mostrar um balanço financeiro muito mais saudável por conta do produto da reestruturação e continuar mostrando avanços operacionais importantes, eu acho que sim, começa a ter uma história de recuperação e de criação de valor muito interessante para ser escrita ali. E tenho total convicção de que as pessoas que estão hoje dentro da Oi estão realmente com essa cabeça, ou seja, de realmente fazer com que a empresa volte a ser sustentável e gere valor pelo longo prazo, tanto para os seus credores, né, que precisam ter os seus créditos satisfeitos, quanto para os seus acionistas.